Na manhã deste sábado, 28 de dezembro de 2024, uma data histórica para nós que fazemos a página MM Divulgações. Estamos aqui na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, cidade que colocou o Lampião para correr, né? E aqui conversando com meu amigo Fábio Silveira, que faz parte dessa história, né? Faz parte dessa história. Desde já agradecer a você, meu amigo Fábio, que nos convidou para que a gente viesse aqui na cidade de Mossoró contar um pouco dessa história. É com você, meu amigo. Meu amigo Manuel, é um prazer de poder participar da sua página. Desde já eu agradeço a sua disponibilidade de aceitar o nosso convite, de vir até aqui em Mossoró, para a gente falar um pouco do cangaço, né? Da invasão da tropa de Lampião a Mossoró, né? Que graças a Deus não foram bem sucedidos pelos heróis da resistência, que a gente fala aqui, os heróis da resistência, colocaram o Lampião para correr, né? E graças a Deus a minha família, a família Silveira aqui em Mossoró, faz parte dessa história. E eu agradeço a oportunidade de já você divulgar esse evento, divulgar essa história para os seus telespectadores, e aproveitando aqui para mostrar uma parte da cultura de Mossoró e seus seguidores. Nós estamos aqui no museu, no memorial, né? Várias imagens aqui, imagens do Lampião, né? Imagens de Maria Bonita. E nós vamos entrar lá no memorial para a gente contar um pouco mais da história, né, Fábio? Exatamente. Eles estavam tudo aqui, ó. Eles estavam tudo aqui, certo? Eles estavam tudo aqui e a casa do prefeito era aqui, ao lado. Então eles vieram por trás. Os tiros que nós vamos ver, ele está tudo aqui por trás. Eles vieram por trás da igreja. Agora, por que eles vieram atacar Mossoró? Porque Macilon é uma cidadezinha aqui próxima, aqui no Rio Grande do Norte. Então ele conhecia toda a situação de Mossoró, sabia que Mossoró é uma cidade próxima, né? A cidade tem muito dinheiro, matava muito dinheiro. O pessoal aqui, a cultura é de algodão. Então o pessoal tem dinheiro. Então eles arquitetaram justamente com o Lampião para atacar Mossoró. No caso, esse cangaceiro foi quem induziu o Lampião a fazer o ataque em Mossoró. Por ele conhecer a história de Mossoró. Também tem a história de Jararaca, né? O cangaceiro que foi enterrado vivo, né? Pronto. Jararaca, ele foi alvejado e pegaram ainda os pessoal dos resistentes, pegaram ele é alvejado ainda e levaram para a cadeia pública para ser interrogado, aquelas coisas todas, né? E conta-se a história aí, dizem que ele foi enterrado vivo, mas eu não posso afirmar essa história, que tem que estudar bem para a gente poder passar a informação correta. Mas ele foi enterrado em Mossoró, está aqui no próximo, está no cemitério aqui próximo do memorial, entendeu? E foi a mais alvejado, ele foi, juntamente com outro comparsa. Recentemente eu estive no município de Quixeré, visitando a localidade de Lagoa do Mato, e lá nós visitamos uma espécie de túmulo que teria sido de um dos cangaceiros de Lampião, que morreu justamente na fuga de Mossoró, né? Que Lampião, quando saiu daqui fugido, ele passou por uma localidade, se não me engano, Lagoa do Rocha, município de Limoeiro do Norte, lá de Quixeré, daquela divisa. E lá a gente visitou lá uma espécie de túmulo. Você tem conhecimento dessa história? Não, Manuel. Eu não tenho conhecimento. Seria o Menino de Ouro, que teria sido ferido aqui nos ataques e teria morrido lá em terras cearenses. Pronto, eu sei, como a história conta, foi alvejado 4 cangaceiros, né? 2 ficaram, dois morreram, né? E por certo 2 escaparam, né? E deve ser dessa história que você está contando aí, mas eu não tenho a veracidade da história. Aí você desliga aí para só me mostrar um negócio. Ó, como foi feito para combater o ataque? Era feito por trincheiras, certo? O nosso prefeito da época, Rodolfo Fernando, ele era capitão do exército e tirou seu tempo do exército e veio para Mossoró, como ele era moçoroense, e foi
eleito prefeito de Mossoró da época. Como ele era guerrilheiro, o capitão Rodolfo Fernandes, ele era guerrilheiro, serviu o exército na fronteira com os países, aqueles países que faz parte da fronteira do Brasil, que tem guerrilhas. Então ele era um homem experiente, né? A forma dele fazer a situação de defesa da cidade foi em forma de trincheiras. Ele dividia em subgrupos de homens armados, fortemente armados, fazia as trincheiras nos principais órgãos do governo na cidade de Mossoró. Aqui é o da igreja. Foi a maior trincheira que ficou, foi na igreja. Aí eles colocaram a trincheira no telégrafo, porque era a comunicação, na época, era só via telex. Então eles colocaram uma guarda lá, né, que é para o Lampião não atacar, não cortar os fios, né. Teve a trincheira também na igreja, que foi a maior. Teve a trincheira na casa do prefeito, também para guardar o prefeito daquela situação, né. E graças a Deus, o povo de Mossoró respondeu à altura, e o bando Lampião, não resistindo, caíram fora. O Nel, uma situação interessante, um mínimo, que conta a história, a lenda, que Mossoró, ao retornar com seu bando, ele mandou o pessoal voltar, porque até os santos estava tirando, né? Seria a trincheira de cima da igreja de São Vicente. Aí estava fortemente armado, então ele estava tirando. Inclusive esses 4 bandidos que foram alvejados foram de cima da igreja, entendeu? E Lampião disse: vamos embora, que até os santos estão atirando na cidade de Mossoró. E surgiu uma história que onde tinha, né, 4 torres, né? Lampião não invadia, né? A história das torres, né? Exatamente. Agora isso aí foi concreto, está em registro, né? Que ele falou que na cidade que houvesse 4 torres, significado 4 igrejas, ele não atacaria mais. Ele não teve uma boa sorte em Mossoró, então isso ficou para ele, né? Esse painel aqui é a imagem dos cangaceiros ou dos... Não, isso aí é dos cangaceiros. Os cangaceiros, né? E acolhia o cangaceiro, né? Alguém aí, ó, o padre Cícero, né? Padre Cícero foi um dos maiores coiteiros, né? De Lampião, né? Lampião do cangaço. E, inclusive, o Lampião tinha muita atenção ao padre Cícero, né? Então, isso aqui foi o pessoal que coitava, né? Que a gente chamava coitava, quem recebia os cangaceiros, guardava. Os coiteiros, né? Que... Exatamente. E, geralmente eram pessoas fazendeiras, pessoas que tinham posse, tinham condições, né, de manter o cangaço. Eu ouvi uma história que Padre Cícero, né, era uma espécie de proteção do Lampião, porque ele tinha medo de Lampião, né, invadir Juazeiro, porque Padre Cícero perdia muito se isso acontecesse, por questão da violência, né, questão do lado religioso. Manuel, eu creio também que essa forma de acoitar Lampião foi justamente o medo dele invadir, né, Juazeiro, naquela época também, que é uma cidade também próxima, né? Então por isso havia essa troca, né? Mas a história conta e alguns veem isso com bons olhos, outros veem como crítica, né? Aqui foi na hora da fuga, aqui é os caras lá em cima, aqui é a resistência, em cima da igreja. Em cima da torre lá da... Em cima da torre da igreja, então já visitava. Irmão Manuel, é o seguinte, aqui tem um mapa da trincheira. Por isso aqui, a gente está vendo que são 21 trincheiras formadas pelo seu grande líder, pelo seu prefeito Rodolfo Fernandes. Como eu tinha dito antes, né, ele era capitão da polícia do Exército Brasileiro, servia nas fronteiras e com isso ele ganhou conhecimento em guerrilha. Então ele formava trincheira, cavava ali os buracos, colocava sacos de areia, né, para poder se defender do ataque do Lampião. Na verdade foi assim um esquema bem montado, né, bem organizado para a época, né? Você ter pessoas que já pensassem, porque o Lampião aterrorizava, a verdade é essa. Né, onde passava, deixava um rastro de terror. E Mossoró, ao ser avisado, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais lá do outro lado, ao ser avisado que seria invadido, então
pessoas se juntaram e montaram, né, uma estratégia para realmente fazer o que fizeram, que foi colocar Lampião para correr daqui. Exatamente, né? Como Rodolfo Fernandes era um homem preparado, então a experiência que ele adquiriu no Exército Brasileiro, que ele serviu ali na fronteira com a Colômbia. E todos conhecem, sabem da Colômbia há muitos anos atrás, muitos anos ele vive no tráfico de entorpecente, de cocaína, né? E Rodolfo Fernandes, ele serviu o Exército Brasileiro lá. Então ele adquiriu a experiência, e como que ele adquiriu lá a experiência, ele trouxe para Mossoró. E graças a Deus foi bem sucedido. Mostra aqui, como mostra esse quadro aqui, então o que era que estava para fazer? O que estava para acontecer? Qual era o plano de Lampião? Era vir pegar a sua maior autoridade, que era o prefeito, como refém. Ele pegando o prefeito como refém, lógico que ele ia adquirir os recursos com esse assalto, né? Ele pegou o prefeito como refém e queria assaltar, mas só que a estratégia do Lampião não deu certo, né? Pela coragem do povo moçoroense, o prefeito convidou a população para se armar e combater Lampião. E o povo entendeu a mensagem do prefeito, vieram mais de 150 homens armados, preparados para dar o que vier. E graças a Deus tivemos um bom êxito. A imagem aqui mostra a igreja, né, e ao lado a casa que era do prefeito, né? Isso. E hoje, por sinal, é a prefeitura? Prefeitura Municipal de Mossoró. Esse aqui era o cemitério, como eu falei, eles vieram por trás, não vieram pela frente, eles vieram mesmo de surpresa. Eu, como tinha te falado, Fábio, eu sempre gostei da história do cangaço, né? Mas nunca tinha tido a oportunidade de ver de perto, né? De ver contar de perto. Apesar de que a gente sempre que eu ouvi era de ouvir falar, agora eu estou presenciando aqui a real história. Aqui, Manuel, aqui é a casa do prefeito. Se for olhar, aqui está aqui os resistentes na casa do prefeito, como eu falei, eram trincheiras. Essa trincheira aqui elas não foi cavada, pelo contrário, eles ficaram em cima da casa do prefeito, subiram por trás e ficaram esperando o bando de Lampião chegar para pegar eles de surpresa. Porque na época, Lampião, ele não pensava que Mossoró estava armado. Ele achou Mossoró uma cidade próxima, mas naquele tempo não tinha a polícia militar não tinha esse contingente, né, que tem hoje. Né? Na época de 1907, né, tinha pouco mais de 10, 15 soldados em Mossoró. Então, Lampião teve a ousadia de vir atacar Mossoró e com o convite do prefeito, a população comprou a ideia e vieram todos armados, né? Todos armados, trincheirados, todos só esperando a ordem do prefeito. E mais interessante, Manuel, que quase ninguém não teve grande combate. O porquê? Porque quando eles chegaram, os primeiros tiros vieram da igreja, em cima da igreja. Os 4 homens que foram atingidos vieram da igreja. Então, muitas trincheiras não chegou nem a dar um tiro. Não dá nem um tiro. Por quê? Porque a situação foi resolvida logo, né? E lembrando aqui a todos da página, os seguidores de Emanuel, o dia que Lampião entrou na cidade foi no dia 13 de junho de 1927, aproximadamente às 16 horas, e nesta data Mossoró estava com uma neblina, estava chovendo, né? E a história conta que Lampião entrando em Mossoró, mesmo a cidade chovendo, né? Quando chove as pessoas entram em casa para se proteger da chuva, mas a todo tempo num caminho Lampião estava achando muito estranho, porque Mossoró é uma cidade grande e não tinha um pé de pessoa na rua. E ele estava achando isso muito estranho, né? E realmente o pessoal de Mossoró, né? As mulheres e crianças, eles saíram, foram para um lugar seguro e os homens ficaram para combater, né? E a história já conta que os 4 cangaceiros que foram atingidos em Mossoró, e o povo de Mossoró é povo guerreiro.
O Lampião entrou em junho, mais ou menos setembro, outubro, o prefeito morreu, faleceu. Aí, Aqui foram os heróis da resistência. os heróis da resistência, né? Mais ou menos 150 homens aí, liderados pelo prefeito Rodolfo Fernandes, né? Também, Manuel, Padre Mota foi também um homem que ele ajudou o pessoal, entendeu? Foi um homem que também ele foi muito consultado na época e ele teve uma grande participação nessa conquista, né, do povo moçoroense. Padre Mota, que era o padre pároco da época. Aqui está mais uma trincheira dos heróis da resistência. E todo esse povo foi liderado pelo tenente Laurentino Ferreira de Moraes. Esse caboclo aqui é um caboclo de coragem. Recebi a notícia de mais de 150 homens de Mossoró e, juntamente com o prefeito, eles fizeram, articularam tudo, né? E graças a Deus deu tudo certo. Rodolfo Fernandes era o Prefeito prefeito da época, né? Rodolfo Fernandes de Oliveira Martins. Ele era capitão do exército brasileiro. A gente conversando ontem, né? E você falou que Mossoró foi a primeira cidade do Brasil a libertar um escravo, né? Isso. Primeira cidade do Brasil onde uma mulher votou, né? Na A primeira na América Latina, né? Aliás, na América Latina. A primeira cidade do Brasil a ter uma vereadora eleita, né? E foi a cidade do Nordeste que botou Lampião para correr. E você faz parte dessa história, né? Mano, exatamente. Você falou aí, estão relevâncias, né, situações de Mossoró. Mossoró tem um contexto cultural muito rico, que é a cidade do petróleo, é a cidade do sal. O sal que você come lá no Ceará vem de Mossoró. O petróleo, Mossoró já foi a segunda maior produtora de petróleo no Brasil, em terra, só perdia para a bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Então Mossoró tem uma cultura muito grande, né? Tem a história do cangaço, né? Que é uma das mais... Onde foi assim, onde que eu creio que as pessoas viram que o Lampião não era invencível. Mossoró colocou o pessoal para correr, bem provável que o pessoal queria matar, né? Estava se defendendo, era troca de bala. Mas eles correram, não resistiram, correram, né? Então eu creio que as pessoas de outros estados, inclusive o pessoal do Sergipe, viram na história de Mossoró que Lampião não era invencível. Então todo mundo agora começou a combater Lampião, né? Mas devido à história de Mossoró. Falando sobre a participação da minha família, eu tenho um tio bisavô, né? Ele é tio do meu avô. O nome dele é Pedro José da Silveira. E a história, como vocês estão vendo aqui neste quadro, o nosso tio Pedro José da Silveira, ele foi surpreendido no dia 11 de junho, pela madrugada, 4h30 mais ou menos da manhã. Ele estava tirando leite do seu gado, que era a cultura da época. O pessoal lá na região, a cultura era leite e carnaúba, para tirar a cera, o pó, para fazer o disco de vinil, fazer muito da cera da carnaúba. E esse meu tio foi pego como refém e Lampião fez um bilhete, e consta aqui o bilhete feito por Lampião. Essa caligrafia é de Lampião, é original, e mandando meu tio como mensageiro até o prefeito de Mossoró, que se chamava Rodolfo Fernandes. E naquele tempo, os grandes fazendeiros, meu tio era um grande fazendeiro, ele guardava suas economias na prefeitura. Era guardado lá. Meu tio, na época, tinha muito ouro guardado na prefeitura. Então ele tinha um certo acesso ao prefeito, um certo conhecimento ao prefeito. Então ele trouxe esse bilhete, entregou o bilhete a Lampião. E Lampião falando para meu tio, se ele não voltasse, ele ia matar as 3 filhas e a esposa dele. Ia acabar com o gado, matar gado, matar tudo. Então, sobre essa pressão, meu tio veio, entregou o bilhete, mas o Rodolfo Fernandes, ele não acatou o bilhete.
respondeu à altura e mandando dizer para Lampião que ele não tinha essa quantia, que o resgate era 400 contos de réis. É como se fosse hoje uns 400 mil reais, mais ou menos isso aí, para o dia de hoje. Então Mossoró na época não tinha esse dinheiro. A realidade é que não tinha. E o prefeito diz no bilhete, ele não tinha, e mesmo se ele tivesse, ele não ia mandar. E estava aguardando a tropa de Lampião, que Mossoró também estava bem armado para receber. Lampião não acreditou na história do prefeito, e ele veio e se deu mal. Uma história muito interessante, né? Finalizando aqui a nossa participação aqui no Memorial do Cangaço, que nós já vamos dar um rolé por a cidade, né? Cidade de Mossoró. Meu amigo Fábio Silveira. Achei muito interessante essa história aí, em homenagem a todas as mulheres do Brasil, que infelizmente ainda é a minoria na política, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa história aí que nós estávamos comentando aí, da primeira mulher a votar, que foi daqui de Mossoró, e a primeira prefeita do Brasil eleita também foi aqui de Mossoró. Manuel, como eu falei para você anterior, Mossoró tem um acervo rico na cultura, né? As mulheres, não só os homens combatendo Lampião, que se destacaram no Rio Grande do Norte. As mulheres também, ela teve uma grande participação na política brasileira, né? Nós temos aqui Alzira Soriano da Silva, ela foi a primeira prefeita do Brasil, mulher, foi a primeira, né? E ela é nossa, moçambiquense, né? Celina Guimarães, como você vai registrar aqui agora, foi a primeira eleitora da América Latina. Eu tinha dito do Brasil, mas me deparei aqui, olhando bem, foi da América Latina. Então, toda a América Latina, a primeira mulher a votar foi Celina Guimarães, que é moçoroense, né? E também temos a primeira deputada eleita, né? Primeira deputada eleita pelo povo, pelo voto popular, que se chama Maria do Céu Fernandes também, que é nossa, moçoroense da Gema. Então, para vocês verem, mulheres, né, que as mulheres também se destacaram na política do Rio Grande do Norte. Isso em uma época, né, em que realmente seria impensável praticamente, né? O ano de 1927, né? Exatamente, Manuel. Para vocês entenderem a coisa, as mulheres elas eram proibidas a votar. Só quem votava eram os homens a partir de 18 anos. Então as mulheres elas não tinham esse direito. Então elas foram mulheres guerreiras, lutaram pelos seus objetivos e conseguiram, quando elas ganharam na justiça, que elas tinham também que participar das eleições, né? Tinha que também participar para escolher os seus governantes. Então elas decidiram, né? E com isso, com a luta delas, parabéns Celina Guimarães, Alzira Soriano e Dona Maria do Céu, são mulheres guerreiras, mulheres moçoroenses, mulheres de fogo, né? E que com o seu trabalho, com o seu empenho, elas conseguiram isso. Então as mulheres hoje votam, né? Hoje elas têm livre arbítrio para escolher seus governantes, né? Através dessas senhoras aqui. Se Lampião voltasse hoje, ele seria enfrentado somente pelas mulheres de Mossoró. Rapaz, todo mundo diz isso. Se Lampião voltasse hoje, a gente só colocaria as mulheres, e os homens ficavam na retaguarda, esperando.